Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos conversar sobre o Salmo 27, um salmo sobre confiança em meio ao perigo. Davi começa estabelecendo sua confiança. Veja o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor protege a minha vida. De quem terei pavor? Quando Deus é a sua luz, você não precisa ter medo na escuridão. Quando Deus é a sua salvação, você não precisa ter medo dos inimigos. Quando Deus protege sua vida, você está seguro. Observe que Davi não está dizendo que não há perigos. Ele está dizendo que não tem medo dos perigos, justamente porque Deus está com ele. O verso 2 ele continua dizendo: quando os maus me atacam e querem me destruir, são eles, os meus inimigos, que tropeçam e caem. Os inimigos podem atacar, mas eles não vão prevalecer. Isso acontece na vida do cristão. Só que a nossa perspectiva de inimigos precisa mudar. No tempo de Davi, os inimigos eram os filisteus e tantos outros povos que atacavam o povo de Israel. E às vezes até os inimigos eram os patrícios, aqueles judeus da mesma nação. No entanto, no tempo da igreja, os nossos inimigos são outros inimigos. Por mais que se manifestem através de pessoas, nós não podemos nos esquecer da fonte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 6, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Tenha discernimento espiritual, meu irmão. Observe que o inimigo que está à sua frente, humano, tem um inimigo pior ainda, usando aquela pessoa. Precisamos guerrear na oração. No versículo 3, Davi diz: ainda que um exército me cerque, não terei medo. Ainda que haja guerra contra mim, mesmo assim terei confiança. Mesmo cercado por um exército, mesmo em guerra, ele confia em Deus. Isso não é ingenuidade, é fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, quando escreve o seu capítulo 11, ele nos desafia a ter fé. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. E acrescenta no verso 6 do capítulo 11, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que enfrentar o nosso inimigo com fé. Aqui Davi revela o seu maior desejo. Veja o verso 4. Há uma coisa que eu peço ao Senhor, uma coisa que desejo. Eu quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para servir a sua bondade e pedir a sua orientação. No meio de todas as batalhas, no meio de todos os perigos, o que Davi mais deseja? A resposta dele é impressionante: estar na presença de Deus, viver na casa de Deus, contemplar a beleza de Deus, buscar orientação de Deus. Isto tem a ver com prioridade. Jesus nos fala isso no Evangelho: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós olhássemos nessa perspectiva, a nossa vida seria diferente. Muitas vezes, quando estamos em perigo, nossa prioridade é sair do perigo. Mas a prioridade de Davi aqui é estar com Deus. Percebe a diferença da perspectiva? Percebe a diferença no olhar? Porque ele sabe que se estiver com Deus, tudo o mais se resolve. É justamente o que Jesus prometeu no Evangelho. Quando ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem
e mentira e disseram todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Veja o verso 5. Quando vier o dia mau, ele me esconderá na sua casa, ele me protegerá no seu templo e me porá a salvo no lugar alto. Deus é o seu refúgio, Deus é o seu esconderijo. Quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, Deus te protegerá. Confie nisso como Davi confiou. O verso 6, Davi continua dizendo: então vencerei os inimigos que me cercam. No templo de Deus oferecerei sacrifícios e cantarei hinos de louvor ao Senhor. Depois da proteção vem a vitória, e depois da vitória vem o louvor. Se nós entendermos isso, a nossa perspectiva de vida muda completamente. O verso 7 diz: ouve-me, ó Senhor, quando eu clamo por ti. Tem pena de mim e responde-me. Davi clama a Deus. Ele pede que Deus o ouça e responda. E com certeza o Senhor o respondeu. O verso 8, Davi continua dizendo: quando tu disseste, venham falar comigo, o meu coração respondeu, eu irei, ó Senhor. Deus convida, venha falar comigo. E o coração de Davi responde, eu vou. Será que se Deus te convidar hoje, você responderá como Davi? O verso 9, Davi continua dizendo: não te escondes de mim, nem me rejeites com raiva. Tu tens sido a minha ajuda, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ele pede que Deus não se esconda dele, não rejeite, não o abandone. E de fato, é exatamente isso que Jesus nos ensina nos evangelhos. De tal modo que antes de voltar para o Pai, Jesus falou assim no capítulo 14 do Evangelho de João: eu volto para o Pai, mas enviarei o outro. Ele estava falando do Espírito Santo, o Consolador, que nos instruiria em tudo. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está contigo. Jesus está contigo. O Espírito Santo está contigo. O verso 10, Davi continua dizendo: meu pai e minha mãe me abandonaram, mas tu, ó Senhor, cuidará de mim. Mesmo que todos te abandonem, escute isso, meu irmão, até teu pai e a tua mãe, Deus nunca, jamais vai te abandonar. Ele cuida de você, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus. O verso 11, Davi continua dizendo: ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por um caminho seguro, pois tenho muitos inimigos. Davi pede proteção, Davi pede direção. Ele quer andar no caminho de Deus. E isso é um fato. Deus falou no Salmo 91, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Esta promessa não era só para Israel, não era só para o povo judeu, mas para o povo de Deus. No versículo 13 ele continua: mas eu sei que verei a bondade do Senhor enquanto ainda estiver vivo. Davi tem certeza de que Deus está com ele, que ele verá a bondade de Deus, não apenas no céu, mas aqui, nesta vida, aqui, nesta terra. Davi conclui o Salmo no verso 14 dizendo: confie no Senhor, tenha coragem, seja corajoso, confie no Senhor. O Salmo termina com um encorajamento: confie no Senhor. Talvez você esteja cercado nesse exato momento por muitos problemas. Talvez você esteja com medo. Lembre-se, o Senhor é sua luz, é a sua salvação. De quem você terá medo? Busque a presença de Deus. Faça disso sua prioridade e confie nele. Vamos orar?
Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu não terei medo. Uma coisa eu peço: estar na Tua presença. Esconde-me no dia mau. Ensina-me o Teu caminho. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor. Tenha coragem. Faça como Josué e herde a promessa que o Senhor te deu.